Olá, bem-vindos novamente. Hoje vamos ver o nosso segundo módulo, que é sobre vendas. Mas, se você não assistiu o primeiro vídeo sobre cadastro, vou deixar aqui na descrição. É importante que você veja na sequência. E hoje a nossa aula é sobre o tema de vendas. Essa parte que é tão importante aí para o nosso dia a dia, né? Da onde a gente vai fazer todas as movimentações aí do nosso cotidiano, né? E com base aí nas vendas de vocês, né? Então, para a gente começar esse módulo de vendas, eu vou começar aqui apresentando para vocês o Diário do Workmotor, que é essa tela que já está aberta aqui. Ela abre normalmente quando você inicia o sistema, tá? A menos que lá em suas configurações esteja para não aparecer. Então, você pode mudar essa configuração também, tá? Então, tem essa opção de você deixar lá no sistema para aparecer o diário ou você pode tirar, tá? Então, é legal você deixar para aparecer porque ele te traz informações importantes, né, do seu dia a dia. Então, você tem essa possibilidade de alterar lá, mas é legal você deixá-la aqui. Então, que informação que o diário te traz? Ele sempre vai trazer com a data atualizada, né? E aí algumas informações resumidas. Então, por aqui você consegue ver, por exemplo, clientes que devem fazer a revisão hoje. Você não vai precisar tirar um relatório para saber se você tem alguma previsão, né, de revisão para hoje, com base lá nas informações que você põe na sua venda, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui você já consegue ver quantos clientes tem, né, que teriam que vir. E aí, é claro, você consegue fazer uma ação, né, ligar para esse cliente, falar, olha, você tem uma revisão, né, você vai vir hoje, enfim. Então, você consegue ver por aqui, clicando no botão. Clientes agendados para hoje, você também consegue identificar através da agenda, né? Se você fez algum agendamento, você consegue ver por aqui. E os aniversariantes do dia, então ele puxa com base lá no cadastro dos seus clientes e fornecedores, os que estão com data de aniversário preenchida, com data de nascimento. E aí ele traz para você aqui diariamente, então você consegue ter esse acompanhamento por aqui. A gente tem um relatório também onde você consegue ver isso, mas aqui já te traz já no comecinho do seu dia, né? Para você ter essa informação. E a parte financeira, que ele vai te trazer um consolidado de contas a receber hoje e de contas a pagar hoje, né? Então, você tem essa opção também de navegar por aqui, só clicando no botãozinho aqui do lado do respectivo item, né? E ele vai te direcionar para aquela tela, tá? E aqui tem a opinião de usuário, então se você quiser deixar sua opinião aqui sobre o sistema, comentar alguma coisa que você achou legal, ou que você acha que funcionaria melhor de outra forma, pode clicar aqui e mandar a sua opinião pra gente, tá bom? Bom, se você não quiser que exiba, você pode tirar aqui, exibir essa tela no início do sistema, então você fecha aqui, né, tira o flag aqui, fecha, ela não aparece mais, tá? E se o seu não estiver aparecendo, você tem essa possibilidade de fazer aparecer também. Você vem aqui, ó, utilitários, configurações do sistema, configurações. Aí aqui já na primeira aba, ó, preferências e padrões 1, aqui embaixo, ó, bloquear diário na inicialização. Tá vendo? Então, se o seu não tá aparecendo, é porque tá assim. Aí é só você mudar para não, que ele já vai aparecer toda vez que você abrir o sistema, tá bom? Então, vamos começar aqui da agenda. Menu vendas, agenda. Aqui é onde você pode agendar os seus clientes. Então, às vezes é um cliente diferenciado ou o cliente mesmo que precisa ter um agendamento prévio, você pode realizar por aqui. E são esses agendamentos que aparecem lá no Diário Workmotor que a gente acabou de ver. Então, como que eu faço o agendamento? Você entra com a data da agenda, né? Quando que será executado o serviço, o horário, o box, então em qual box que será realizado o serviço, horas previstas e o código do cliente e do veículo junto com a observação. Aqui, ó, vou pegar, por exemplo, esse aqui. Então, era um serviço que estava agendado para o dia 13/5, às 10 horas, né? Não faço identificação de box, porque aí depende da sua utilização. Se você não tem box aí na sua loja, você não vai identificar também. Horas previstas, então, para executar esse serviço, eu estou agendando aqui 2 horas. É o meu cliente João da Silva e esse é o veículo, né? Um veículo Gol e aqui eu tenho as informações do veículo. O que é para ser feito nesse serviço, né? O que eu vou executar? Troca de amortecedor. Então, dou um confirmar, estou com o meu cadastro pronto. Caso eu queira, eu posso imprimir, né, essa agenda, então eu imprimo a minha agenda para ter aí para conferir, né? Ou eu posso vir aqui, selecionar e ver todas que eu já realizei. Então, quando você clica nela, você consegue ver a identificação do cadastro, tá bom? Então, essa é a parte de agenda. Bom,
Primeiro item, então, que a gente vai ver depois dessas informações iniciais aí, né, que é mais o que o sistema já te traz, a gente vem aqui para duas informações importantes que você precisa ter para começar a fazer as suas vendas, né? Então, assim, não basta você ir ver aqui em orçamentos.barra.os ou PDV e fazer a sua venda, sendo que vai ter informações que você precisa antes disso, tá? Então, quais informações você vai precisar cadastrar aqui em tabelas? Aqui dentro de tabelas, vocês vão ver aqui, ó, vendas, essas duas informações aqui, ó, condição e forma de pagamento. O que é a condição de pagamento? É como que ele vai te pagar essa compra que ele está fazendo com você, né? Então, você fez a venda para ele, como que ele vai te pagar? Ele vai te pagar ele vai te pagar à vista, ele vai te pagar parcelado, esse parcelado é em quantas vezes, né? Então, você consegue definir isso aqui. Clicando aqui no meu selecionar, ó, ele traz todas as condições que eu trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho aqui com a condição à vista, né? Normal, você tem que ter essa condição. Eu trabalho com clientes que me pagam, né, com 7 dias. Tem clientes que me pagam com entrada em mais 3. Tem clientes que me pagam em 3 vezes com entrada, em 3 vezes sem entrada. Então, aí você vai cadastrando as suas condições de pagamento. Todas aquelas que você utiliza tanto para venda, tá? Para vender para o seu cliente, quanto aquelas que você trabalha para pagamento para os seus fornecedores, né? Porque tudo aquilo que você paga, você consegue lançar no sistema também. E aí você precisa identificar a condição de pagamento. Então, ela tem que estar cadastrada aqui nessa tabela, tá? E como que funciona, então, o cadastro? O cadastro ele funciona de uma forma bem simples. Essa tabelinha que você tem que preencher, você vai entrar com um código e aí fica a seu critério, se é letra, números, enfim. Coloque alguma coisa que fique de fácil identificação, né? Então eu quero cadastrar um de 2 vezes, eu coloco 2x, por exemplo, né? No meu caso, ele já tem essa condição. No de vocês, como não tem, né? Se vocês não cadastraram ainda, ele vai estar tudo em branco e aí você vai precisar preencher. Então, o que você vai pôr em descrição? Você vai pôr aqui o detalhamento dessa condição aqui. São em 2 vezes que eu vou fazer? É com entrada ou sem entrada? Então, é sem entrada. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 vezes sem entrada. Bom, essa condição de pagamento, quando eu utilizar, o cliente ele vai pagar alguma taxa de financiamento sobre essa condição de pagamento? Então, assim, toda vez que eu passar a compra do cliente em 2 vezes, ele vai ter que pagar um valor a mais por isso. Você pode colocar essa taxa de financiamento aqui, tá? Não é taxa de juros, é taxa de financiamento mesmo. Então, para utilizar aquela condição de pagamento, o cliente paga um valor a mais, tá? E aí vai de acordo com o valor que eu colocar aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10%, ele vai puxar automaticamente em todas as parcelas daquele cliente, ele já puxa um valor aí de 10% a mais, tá? Em cima do valor total da venda, e aí ele parcela igualmente nas 2 vezes, tá bom? Então, taxa de financiamento você pode pôr. Vou deixar aqui como 0. Sugestão de pagamento. Esse campo sim, não aqui, você vai definir se ele vai aparecer como sugestão de pagamento lá no orçamento. Quando você faz um orçamento para o seu cliente, imprime ou envia por e-mail, vai aparecer o campo SUGPAG, que é o sugestão de pagamento. E aí, se eu deixar aqui sim, vai aparecer para ele lá como sugestão 2 vezes sem entrada. Tá? Então, aí fica o seu critério também. Se você quer estabelecer uma como padrão, né, para você dar como preferência para o cliente, aí você coloca sim no cadastro dela, tá? Se você pôr sim em todas as condições de pagamento vão aparecer no orçamento do cliente, tá? Valor mínimo. Você pode definir aqui também para que o sistema te alerte se passar do valor mínimo. Então, por exemplo, se não atingir, né, o valor mínimo. O cliente ele gastou R$50, ele quer parcelar em 2 vezes. Se eu deixei aqui que o valor mínimo é 100, eu não consigo utilizar essa condição de pagamento, tá? Porque ele vai me dizer que o valor mínimo é menor do que o estabelecido aqui. Então, você pode trabalhar com essa forma também, né? Colocar aqui um valor mínimo para que você utilize essa condição de pagamento. Eu vou deixar R$100 mesmo. Aqui em tempo fora. O tempo fora é um tempo a mais que você dá para o vencimento daquela parcela, né? Ou das parcelas em si, né? Então, por exemplo, se eu deixar aqui 0 dias, eu não estou acrescentando tempo nenhum, né? Ele vai puxar de acordo com o que eu coloquei. 1 semana, 15 dias ou 1 mês, né? Então, ele dá esse tempo a mais, ele acresce esse tempo na data de vencimento da condição do cliente, tá? E aqui do lado, ele vai trazer
quando que vão ser gerados os boletos, né? Para quais datas? Então, se eu deixar aqui, ó, 30 e 60, eu tô falando que são em 2 vezes, aqui, minha condição é em 2 vezes, né? A primeira é para 30 e a segunda para 60. Se fosse uma condição de pagamento que tem entrada, olha como mudaria. Vou pegar aqui uma de 2 vezes, mas é 20 e 40 com entrada. Então, eu tenho aqui a minha condição e olha a diferença que está aqui na minha tabelinha de dias. Ó, começa com 0, porque se eu tenho entrada, eu tenho que ter um boleto que vence hoje. Então, né, um título a pagar, um título a receber que vence hoje. Então, começa com 0 dias. Aí, a próxima é para quanto? Para 20. Então, eu tenho que 20 dias e a outra para 40 dias. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com essa tabelinha aqui. Começou com 0, significa que tem entrada. Ele vai puxar um título com a data de hoje, né? Não começou com 0, ele vai puxar de acordo com a quantidade de dias que você tem aqui, tá bom? Então, cuidado com essa informação aqui. Bom, esse é o cadastro, então, das minhas condições de pagamento. E aí, se eu for navegando aqui, ó, você vai observando todas as opções que eu tenho. Então, eu tenho para pagar daqui 21 dias, ó, como não tem entrada, tá vendo? O dia começa direto aqui em 21. Em 2 vezes sem entrada, e entrada mais 30, ó, em 2 vezes, então aqui eu tenho entrada e mais uma para 30 dias, uma para 30 dias direto, tá vendo? Então, você tem todas essas possibilidades, e aí você vai preenchendo, vai cadastrando, né, de acordo com aquilo que você vai utilizar no dia a dia. Só lembrar desse detalhe, se o 0 tá aqui no primeiro item, significa que vai ter uma entrada. E aí, os demais você coloca de acordo com a quantidade que você dividiu para o cliente. 30 em 30, 20 em 20, 15 em 15, da forma que você acertou com ele, tá? E a questão da taxa de financiamento também, né? Que vai somar esse valor aqui na conta do cliente, na venda dele, né? E vai ratear aí, vai fazer o parcelamento entre as parcelas que ele adquiriu aí, né? Que ele vai fechar com você, tá bom? Bom, essas são as condições de pagamento. Agora, aqui em tabelas vendas, a gente vai vir nas formas de pagamento. Então, a condição é como ele vai te pagar. A forma é através do que ele vai te pagar. Né? Então, se ele vai te pagar em dinheiro, em cartão, se é cartão de crédito, se é cartão de débito, se é cheque. Né? Então, a forma de pagamento é através do que ele vai pagar para você. Aqui em selecionar, ó, eu tenho todas as minhas formas de pagamento. Então, eu tenho dinheiro, cheque, cartão pré, crédito para cliente. E aí, você pode cadastrar. O que você obrigatoriamente vai ter? O dinheiro, que já vai, né, vai como padrão, dinheiro e cheque. Então, aqui, observe que o cadastro do dinheiro, ele traz aqui dinheiro sim, né? É o único que tem dinheiro sim. E o chamar cadastro de cheque, não, porque o único que vai chamar o cadastro do cheque é quando a forma aqui for o cheque em si, né? Aqui você tem mais algumas informações para clientes que utilizam o TEF, né, que fazem a integração, aí vai estar configurado aqui. E a taxa da operadora. A taxa da operadora, você só vai utilizar quando for cartão, né? Dinheiro você não tem essa necessidade. E o campo baixa automática. A gente recomenda que deixe como baixa automática somente essa forma de pagamento, dinheiro, porque é o único que você vai ter certeza que você está recebendo mesmo, porque o cliente te paga na hora. O cartão, por mais que você saiba que vai dar aprovado ou não, o banco ele não te repassa aquele valor na hora, né? Ele demora um tempo, então a gente aconselha deixar somente baixa automática sim para dinheiro, tá bom? As demais você vai dar a baixa manualmente. E aí, se for uma questão de cartão, você pode pôr aqui o tipo de operadora, tá? Vou puxar outro cadastro aqui, ó. Então, esse é meu cadastro de dinheiro. Então, esse aqui, ó, cheque pré. Então, observe que agora chama cadastro de cheque sim, né? Porque ele vai habilitar uma nova janela quando você utilizar essa forma de pagamento para você inserir as informações do cheque. E dinheiro não, né? Porque é aquilo que eu passei para vocês. Somente quando for dinheiro aqui, que vai estar como dinheiro sim, tá? Não tem taxa de operadora e a baixa automática dele também está como não, ok? Vou pegar aqui um crédito para cliente. Essa forma de pagamento ela é muito importante. Por quê? Existem situações que, por exemplo, você fez uma venda para o seu cliente e por algum motivo ele devolveu, ou porque às vezes o produto não serviu, ou porque o produto estava com defeito. Então, ele te devolve aquele produto e você faz uma devolução da venda.
Quando você faz essa devolução, existe a possibilidade de você fazer o fechamento como crédito para cliente. Então, ou seja, ele te pagou aquela venda, só que na hora da devolução ele fala assim, olha, fica aí com o dinheiro e eu compro outra peça, ou quando chegar a peça sem defeito eu pego a peça, enfim. Ele pede para esse dinheiro ficar com você para uma nova compra. E aí, quando você faz essa nova venda para ele, a forma de pagamento que você vai utilizar é crédito para clientes. Então, por isso que você não pode apagar essa forma, tá? Ao invés de você usar lá dinheiro, cartão, você vai usar crédito para cliente. Porque aí o sistema vai abater aquele crédito que você gerou para ele, né? Uma vez que você já está com o dinheiro em mãos, e aí ele faz o fechamento da venda como crédito para cliente, abatendo no crédito dele, tá bom? Então, não apaguem essa forma da tabelinha de vocês. Se não tiver, é só cadastrar, né? E aí entra como todas as tabelas. Gera o código, coloca a descrição. Em crédito para cliente, a gente coloca dinheiro não chama cadastro de cheque, tá? Taxa de operadora a gente não preenche. E aí, baixa automático também a gente pode deixar não, para depois você baixar os títulos, tá bom? Vou dar um confirmar, registro salvo. E aqui a última, deixa eu pegar um cartão aqui. Um cadastro de cartão. Então, eu tenho aqui que dinheiro não, chama cadastro de cheque não. Eu tenho a taxa da operadora, tá? Essa taxa da operadora, ela não vai descontar no total da venda, né? Que é aquela taxa que você paga toda vez que você utiliza o cartão de débito ou crédito. Então, como ela não desconta automaticamente, ela te auxilia gerando aqui, você pode gerar um título depois de contas a pagar com essas taxas de cartão. E aí você consegue identificar do que foi aquele valor, né? Para fazer um bate aí com as suas entradas, tá? Isso a gente fala bastante na aula de financeiro. Bom, coloquei a taxa aqui da operadora, baixa automática, não também, tá? Se você trabalhar com diferentes taxas de operadora, por exemplo, no cartão Cielo, se eu passo em 2 vezes, eu pago taxa 2%. Se eu passo em 5 vezes, aí já aumenta essa taxa. Então, todas essas formas você vai precisar cadastrar aqui dentro, tá? Se for o caso, né? Se você trabalhar com taxas diferentes, dependendo da quantidade que você parcela, tá bom? Bom, fiz então as minhas formas de pagamento, já tenho as minhas condições de pagamento também cadastradas, a gente pode ir para as vendas, tá? Agora vamos realizar uma venda. E aí, para especificar para vocês, depende da sua utilidade. Então, por exemplo, se você faz uma venda, se aí no seu estabelecimento você só vende produto, existe uma forma mais rápida de você fazer a venda, que é através aqui do PDV, né? Que você só vai entrar com o produto e fechar a venda. É aquela venda rápida de balcão. Agora, se você faz a venda de serviços também, aí você já vai utilizar aqui orçamentos/OS, tá bom? Então, caso você tenha necessidade de fazer uma venda só de produto, não tenha necessidade de vir aqui em orçamentos e fazer todo o preenchimento. Você faz a venda direta aqui pelo PDV. Vou fazer uma venda, então, aqui pelo orçamento. Aqui dentro de orçamento, ele sempre vai trazer a telinha aqui de selecionar, se você quiser pesquisar alguma venda já realizada, né? Então, tem vários filtros aqui para você. Então, você pode pesquisar aqui por data, por exemplo, e ver uma venda que já foi feita. E para gerar uma nova venda, você pode clicar aqui para gerar um novo código, né? Então, ele associa aqui uma nova venda. Sempre você vai ter que identificar o atendente, então você vem aqui e seleciona o atendente que está fazendo a ação. Teclei Tab. Quando eu teclo Tab, ele traz essa plaquinha de veículo aqui, para você identificar a placa do veículo que você está atendendo, né? Isso normalmente quando você for fazer venda aí de serviço. Se você for fazer venda só de produto, você pode dar um ESC, que vai fechar essa tela e aí você continua aqui, tá? Eu vou exemplificar com uma placa. Então, eu vou pôr uma placa aqui, supondo que essa fosse a placa do cliente que está aqui comigo, né? E vou dar um confirmar. Quando eu confirmo, aqui no caso ele já identificou essa placa e o cliente, então ele me diz que já tem orçamentos e vendas em aberto para esse cliente, tá? Mas o de vocês, se vamos supor que seja a primeira vez, ele não vai ter, então só vou fechar essa informação. O que vai aparecer é isso aqui, ó, dados adicionais do veículo. Então, ele trouxe a placa. Como já é um cliente que passou por aqui, ele já trouxe qual é o modelo, então eu já fiz esse preenchimento, tá? Se você precisar trocar porque o modelo está errado, é só clicar aqui na lupa e pesquisar o modelo, tá bom? Aí você vai pôr o responsável pelo veículo, porque nem sempre é o cliente que traz, né, o veículo aqui para manutenção.
Então, você coloca aqui quem trouxe, a lotação, a capacidade do carro, a fabricação e o modelo, o quilômetro atual. Então, vamos supor que esse cliente, né, você vai olhar lá no carro, ele está com 40 mil. Deixa eu pôr. Ele não deixa você deixar zero, tá? Vamos por aqui, ó. Vamos por 400 que ele vai aceitar. Quando você coloca a quilometragem, ele vai trazer aqui para você pôr a última troca de óleo, para ele fazer já um cálculo da média que esse cliente gasta, tá? Então, vou pôr aqui que foi no dia 21/12, por exemplo, 2016, e o quilômetro, ele estava com 300. Vou dar um confirmar aqui. E ele vai colocar aqui o mês rodado, tá? Então, ele trouxe aqui, ó, coloquei lá atual, abriu a janelinha para eu pôr a última troca, né? Se o cliente não lembrar exatamente, você pode pôr uma aproximada, e ele vai trazer aqui a média do que o cliente roda por mês, né? Hora prevista. Então, para esse serviço que você vai vender para ele, quanto tempo você vai demorar para fazer, né? Você vai colocar aqui uma prévia, vou pôr aqui 4 horas. A cor do carro, Prisma e Box, se você faz essa identificação aí no seu estabelecimento, você pode cadastrar também, tá? O tipo de combustível, a quantidade que tem de combustível no tanque, a data prevista, né? Então, quando que você vai entregar esse carro para o cliente? Quando que vai ficar pronto? Eu vou pôr aqui que vai ser no dia 22/3. E a previsão de retorno. Aqui você já começa a criar uma fidelização com o seu cliente. Por quê? Você está prestando um serviço para ele, né? Ele veio aqui para fazer um serviço com você. Então, ou comprar uma peça, enfim, você mesmo que vai trocar. Aqui você coloca quando que está previsto para ele retornar com base nesse serviço que você está fazendo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, dia 20/7/2017. E aí, quando chegar essa data, lá na tela que a gente viu do diário, vai aparecer que esse cliente está com previsão de retorno para aquela data, tá? E aí você pode entrar em contato com ele, resgatar essa informação para que ele volte na sua loja. Aí tem mais algumas informações aqui que você pode preencher, ó, pedido do cliente. Então, se você trabalha com número interno de pedido, você pode preencher aqui. E aí tem mais algumas informações, né, como Renavan e tudo mais. Tipo de orçamento / venda, você deixa sempre como venda, tá? No menos que você for fazer algum outro tipo de, por exemplo, garantia, né, cortesia, aí você altera. E o tipo de frete, né, se tiver algum frete envolvido. E aqui, ó, é legal que você pode identificar se o carro entrou guinchado ou rodando, né? Então, você pode, se for guincho, você coloca aqui e põe a identificação do guincho também, tá? Vou pôr aqui que foi rodando. Essas 3 telas aqui embaixo de observação, ó, elas têm aqui na tela de trás também. Então, você já pode preencher aqui. Fica mais fácil porque aí ele já puxa a informação. Observação é alguma coisa que o cliente te pediu em específico, né? Por exemplo, entrega do carro às 17 horas. Né? Então, algo em específico que ele te falou. Eu venho pegar o carro às 17 horas, depois disso não dá, antes disso não dá. Às vezes tem oficinas que trabalham com lavagem também, então ele já pede para fazer uma lavagem completa, né? Enfim, você pode fazer aqui as informações que o cliente te passa fora do serviço, né? De informação geral. Defeitos apontados é aquilo que o cliente falou para você. Então, por exemplo, ruído no motor, ou direção com problema, né? Enfim, aqui você vai colocar o que o cliente te passou, né? Quais são os defeitos que ele está alegando que o carro tem, para que depois você compare e veja se é realmente isso, né? E avarias é alguma coisa que você vai fazer no sentido, assim, você observou algo bem visível no carro, um risco, uma porta amassada, um retrovisor trincado, para que depois o cliente não alegue que foi você que fez isso, ou que foi na sua oficina, né? Então, faz aquele check-up no carro, vê como que tá, e coloca aqui se tiver alguma informação, por exemplo, risco na porta direita, né? Para depois ele não falar que foi você que fez isso. Então, ele já fica ciente que você já viu que tem esse problema lá, para depois ele não te cobrar.
Aqui em dados adicionais, tem mais dados do veículo que você pode pôr, tá vendo? Espécie, tipo, peso, a potência. Aí fica a seu critério se você vai pôr ou não, tá? Vou dar um confirmar. Ele puxa as informações aqui, ó. Então, ele puxou a placa. Observe que ele já puxou o código do cliente, porque já era uma placa que eu já tinha utilizado nesse sistema com esse cliente aqui. Então, tá certo, é esse cliente mesmo? Eu vou dar um tab, ó, ele puxa aqui quem é o cliente, tá? Lá no cadastro do cliente, se eu for aqui em clientes e fornecedores, objeto de manutenção, eu vou ver que está cadastrada essa placa lá. Então, ele já faz essa associação para você, tá? Se não for esse cliente, você pesquisa aqui o cliente, que ele vai associar da mesma forma, tá bom? E se for a primeira vez, ele também não vai puxar, e você vai ter que pôr aqui, tá? Bom, aqui eu vou colocar, então, a venda dos produtos e a venda dos serviços, né? Eu faço tudo na mesma tela. Então, se é produto, eu vou pôr aqui, ó, código do produto. Eu posso jogar o código ou dar um F4, que ele vai aparecer a tela de pesquisa. Coloco a quantidade, verifico se o valor é esse mesmo, porque ele puxa lá do meu cadastro, né? Se precisar alterar aqui, eu altero. O preço é esse mesmo, não vou alterar. E vou teclando Tab até o final da linha. Aí eu vou acrescentar um serviço. Por exemplo, esse aqui, tá? Coloco a quantidade, vejo se o preço é esse mesmo, se não for eu altero, por exemplo, R$20, e confirmei. Bom, esse é meu orçamento, né? É só isso que o cliente pediu, é só isso que o cliente queria fazer, eu vou dar um confirmar. Observe que aqui eu tô com status orçamento, tá? Eu tenho aqui o valor total orçado, né? É isso mesmo, não vou dar nenhum desconto, o valor é esse, tá tudo certo. Ok. Com esse orçamento, eu tenho algumas possibilidades. Ou o cliente está aqui comigo e ele vai olhar essa tela mesmo, né? Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Vem em F10, seleciono a opção orçamento e posso pôr em vídeo, que ele vai olhar esse modelinho de orçamento padrão aqui, né? Então, ele traz o total de peça, o total de serviço, se teve algum desconto e traz o total geral. E aqui embaixo, ó, ele traz aquela questão de sugestão de pagamento. Lembra que a gente viu que se tiver pagamento lá como sim, ele vai trazer aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ele tá me trazendo aqui para duas condições, ó, de 21 dias, entrada mais 30 e em 3 vezes. Então, e ele já calcula, ó, ele já traz a data, o valor, né? Porque dependendo lá da taxa de financiamento, pode ser que altere o valor. Então, eu já tenho aqui todas essas informações para o cliente, tá? E aí, se você não quiser que apareça, é só deixar lá. Ele já puxa também a garantia, de acordo com o que está no cadastro do produto, do serviço, se for revisão. E aí tem a data, né, para você pôr e a autorização do cliente. Caso você queira manter isso impresso, né, para ter um arquivo, você pode imprimir, dá para o cliente assinar, porque ele está concordando com o orçamento, tá bom? Aqui tem os dados da sua empresa e os dados do cliente. O cliente não está aí com você, ele falou assim, eu não vou conseguir, aí ele te liga, às vezes, e te passa o que ele precisa. Você faz o orçamento e você tem essa opção aqui, ó, F6 e-mail, então você pode mandar direto para o e-mail do cliente, tá? Ele já puxa o e-mail que está no cadastro, você pode pôr alguém em cópia, normalmente é o seu e-mail que você deixa aqui, ele vai trazer o assunto já padrão, o orçamento e o número do orçamento, né, que a gente abriu aqui, você pode colocar um texto, né? Então, segue orçamento realizado 21/3 e envia para o cliente, tá? Então, você tem essa opção também de fazer com o orçamento dele, tá bom? Bom, o cliente deu ok, falei, vou fazer o serviço, né? Pode fechar, tô deixando o carro aí, pode fazer. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que aprovar os itens, né? Para que você consiga lá dar baixa no seu estoque. Tá? Se você trabalha com baixa de estoque normalmente. Ou você pode trabalhar com requisição de peça, tá? Só que aí tem uma outra configuração que você precisa fazer. Bom, vou aprovar os itens. Você tem duas possibilidades. Ou você vem aqui no grid e aprova só o item que o cliente pediu, porque às vezes ele fala assim, olha, eu vou comprar só o produto, o serviço eu vou deixar para fazer mais para frente. Né? Às vezes pode acontecer isso, dependendo do valor do orçamento, o cliente não tem todo o dinheiro. Então, você pode vir aqui, coloca aprovar em, coloca a data só no que ele aprovou, né? Coloca sempre a data de hoje, por exemplo, aqui. Se eu der um confirmar, pronto, eu já aprovei só o produto e vou fazer o fechamento da minha venda.
Agora não, ele fala assim, ah, beleza, vou aprovar tudo. Aí imagine que você fez um orçamento aqui com 30 itens, né? Você vai ficar fazendo isso item por item? Não precisa. Você vem aqui, aprovar itens. E aí ele aprova tudo o que tiver aqui no grid, tá? Então, você tem essas duas opções. Se o cliente aprovou tudo, você vem no F2. Se ele só aprovou alguns itens, aí você tem que vir aqui individualmente na coluna aprovado em e colocando a data, tá bom? Eu vou pôr que sim, ele aprovou. Aí, nesse momento, ó, ela virou uma OS venda, né? Ela já não é mais um orçamento, ela já é uma venda. Se você trabalha com baixo de estoque normal, já retirou do seu estoque, né? Então, quando você aprova itens, já retirou do seu estoque. Agora, se você trabalha com requisição de peça, ainda não deu baixa, porque você vai mandar para o seu estoquista para depois ele dar baixa, tá? Então, não vou mostrar nesse momento, mas é bom que vocês saibam que tem como trabalhar como requisição de peça, tá? Para mais dúvidas, é só acessar o nosso chat. Bom, aprovei os itens, agora eu vou fazer o fechamento da minha venda. Antes de fazer o fechamento da venda, existe a possibilidade, porque tem clientes que trabalham com comissionamento, né? Então, você vai pagar comissão para os seus funcionários. Aí, existem duas possibilidades. Deixar lá como comissão, sim, no cadastro do funcionário, do produto e do serviço. E aí, a venda para o atendente aqui, ó, você pode fazer que vai gerar automaticamente a comissão para ele, tá? Se no cadastro do funcionário tá que ele recebe comissão, no cadastro do produto tá que permite comissão e no cadastro do serviço permite comissão sim. Então, ele paga automaticamente a comissão para esse funcionário aqui de acordo com o que está cadastrado lá para ele, tá? Agora, não, às vezes não é para o funcionário que fez a venda que você vai pagar a comissão, às vezes são para os mecânicos que fizeram o serviço. E como que você faz essa comissão, né? Você pode fazer por aqui, ó. Depois que você aprovou os itens, né? Ela virou essa venda, você vem aqui, ó, apontamentos. Aí, dentro de apontamentos, ele vai trazer os serviços e os produtos, se eles tiverem comissão, né? Então, observe que aqui no meu caso, eu não tenho comissão de nenhum produto nem do serviço. Mas se tivesse, ele apareceria aqui. E aí, como que você faz o apontamento? Você seleciona o item que vai estar nessa coluna aqui, seleciona a pessoa responsável por receber aquela comissão, né, no caso o mecânico que fez, e dá um apontar, tá? Então, é simples a forma que você faz o apontamento da comissão. Seleciona o produto ou serviço, identifica quem fez e clica em apontar, tá bom? E aí não precisa salvar nada, é só fechar que ele já vai registrar o apontamento. Bom, fiz o apontamento, né, para os mecânicos, ou já fechei, porque se eu continuar aqui, ele paga pro vendedor automaticamente. Agora, eu venho aqui, ó, condição de pagamento. Eu vou fechar a minha venda, tá? Ela tá aberta ainda. Ela é uma venda, mas tá aberta. No condição de pagamento, é onde eu vou informar a condição e a forma de pagamento, para fechar minha venda e gerar um título lá em contas a receber, tá bom? Então, eu vou pôr aqui que foi, por exemplo, à vista. Então, eu venho aqui, ó, seleciono a vista e clico aqui, ó, fechamento. Quando eu clico em fechamento, ele já traz aqui o valor, né, o total orçado, total vendido é igual, porque não teve desconto, não teve nada. Eu venho aqui, a data vai ser de vencimento hoje mesmo, né, e coloco dinheiro na forma de pagamento, ó, né, ou seleciono aquela que o cliente vai me pagar. Coloquei dinheiro. Vai cair na minha caixa registradora mesmo, tá tudo certinho. Eu venho aqui, gerar título / sair. E aí ele me informa, ó, foram gerados os títulos com condição de pagamento à vista e ao título 541. Então, se eu der um OK aqui, ó, vou colocar que eu não quero imprimir o recibo, né? Vou fechar. Se eu volto aqui na minha última OS, ó, agora ela está certa. Ela está como OS fechada, tá? Então, fiz todo o processo da venda na mesma tela. Então, eu fiz o orçamento, aprovei, faço o apontamento, que é o pagamento das comissões, se tiver, né? Faço o fechamento da venda. Aí, o que ele gerou? Ele gerou aqui para mim, ó, em contas a receber, um título. Tá vendo? 541. Ele já gerou baixado porque eu coloquei dinheiro. E lá, quando eu fiz o cadastro da minha forma de pagamento, eu coloquei que dinheiro era baixo automático. Então, ele já consta baixado, tá bom? Então, esse é o processo de venda completo. Se você for vender só produto, você pode vender por aqui também. Só que aí não tem a necessidade de você fazer a identificação da placa, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou fechar. Só dei um ESC, eu coloco o cliente, né? Dou um tab ou pesquiso. O campo de objeto de veículo vai estar em branco, porque eu não associei nenhuma placa, né? E venho direto aqui para o grid e coloco o meu produto, ó. Coloquei meu produto, é só isso,
tá aí o orçamento, eu aprovo. Se precisar pagar comissão, eu venho apontamento. Se não, não preciso, né? Ele puxa automaticamente para o vendedor. Se você não for pagar para o vendedor, também não tem problema. É só você não acompanhar os relatórios. E venho aqui, ó, em fechamento. E aí eu faço a venda normal, tá? Então, você tem essa possibilidade aqui de realizar dessa forma também, né? Ah, Adriana, vou fazer aqui a venda de um serviço e de um produto. Eu preciso identificar o carro? Não é obrigatório, o sistema não vai deixar que você faça a venda sem informar o carro. Mas é legal você informar, porque isso vai te ajudar aí no seu retorno com o cliente, né? Vou passar para vocês daqui a pouquinho o querido carro e vocês vão entender a necessidade de sempre fazer a identificação do veículo do cliente, tá? Mas o sistema não te obriga a fazer isso. Se você quiser fazer a venda tanto de produto quanto de serviço sem identificar a placa, você consegue. O ideal é que, se for relacionado a serviço, você identifique a placa, tá bom? Vou fazer aqui, então, uma venda através do PDV, que é a venda rápida, porque eu não preciso identificar quem é o atendente, não preciso identificar quem é o cliente, o sistema já puxa como padrão, né? Então, eu venho aqui para digitar o código do meu produto. Se eu não sei, né, o código, eu venho em pesquisar. Então, vou pesquisar aqui o código, ou parte da descrição, né? E vou selecionar o produto. Então, vou pôr aqui o código. Tab, ele já puxa qual é o produto. E eu vou pôr a quantidade. Bom, então eu vou vender 2 produtos. Vou teclar Enter ou clico aqui no botão Enter para confirmar. Ele passa aqui para o campo de baixo. Então, ele já está relacionado no grid. Aí, existem 2 possibilidades. Como eu tô falando da venda rápida, e depende da forma com que você trabalha. Então, se você tem uma pessoa que só vende e a outra que fica no caixa, então a que só vende acabou o trabalho aqui. Ela só colocou lá o produto, né? E confirmou. A partir daqui, a gente vai para o fechamento da ordem, né? E aí, se você tem uma pessoa específica do caixa, você vai fazer o fechamento pelo caixa. Então, como que é esse fechamento pelo caixa? Vou pegar o número da ordem, 14651, né, que é a ordem que eu gerei. Venho aqui no botão caixa e jogo o número da ordem. Fiz isso, vou confirmar. Tá vendo? A tela de fechamento através do botão caixa é a mesma que a gente tem dentro tanto da OS quanto do PDV, quando a gente vai no fechamento. Então, eu só vou selecionar aqui a condição que ele vai pagar. Então, vamos supor que ele vai pagar à vista. Clico em F9. Vou colocar, então, aqui a forma de pagamento. Ele vai me pagar dinheiro, porque é à vista. Então, vou pôr aqui dinheiro. Dou um gerar títulos. Ok. Então, fiz o meu fechamento. Então, existem essas 2 possibilidades. Ou você aqui dentro da venda, por exemplo, do PDV, você vem em F11, fechar nova venda, e aí ele vai trazer a condição de pagamento. Ou se você está aqui dentro do orçamento também, a OS vai estar aprovada, né? Porque você só inseriu. Então, ó, tenho aqui a minha OS, vou aprovar os itens, aprovei os itens. Aí vem a questão, eu tenho alguém que só faz o fechamento? Então, eu vou passar o número da OS para a pessoa, né? Para o funcionário, e aí ele vai fazer o fechamento. Então, eu passo lá, 14647, venho aqui no botão caixa e fecho a venda. Não, sou eu mesma, a pessoa que vendeu que fecha a venda. Aí, você segue o processo normal. Venho aqui em F8, condição de pagamento, ó, é a mesma tela que apareceu lá no botão caixa. Aí, você seleciona e finaliza da mesma forma, tá? Então, tem essas 2 possibilidades. Tanto realizar o fechamento direto pela ordem, para quem vende e fecha ao mesmo tempo, e para aquelas lojas que tem um vendedor e tem uma pessoa que fica no caixa, vai utilizar o botão caixa aqui. É só inserir o número da OS, né, confirmar se está saindo do caixa mesmo, e dou um confirmar aqui para colocar a condição e a forma de pagamento, tá bom? Então, essa é a forma de fechamento através do caixa. O que é legal aqui se você faz essas vendas? Toda venda que você faz no sistema, ela sobe para um site chamado Querido Carro. O Querido Carro, ele é um acompanhamento para o seu cliente, então é um diferencial que você pode oferecer para o cliente. O que você passa para eles? Fala assim, olha, toda vez que você fizer uma compra aqui, fizer um serviço com a gente, essa informação vai subir para o Querido Carro. E
e tudo vai ficar lá arquivado. Quando você for vender o seu carro, você tem aqui um checklist de tudo que você fez no seu veículo. Então, você tem um diferencial, você mostra isso para o seu cliente e aí, com certeza, ele vai entender a utilidade dessa ferramenta, né? E vai achar legal, vai falar, poxa, ele tem um diferencial, né? Tudo que eu fizer no meu veículo vai ficar registrado lá, então, quando eu for vender, eu vou poder mostrar isso para quem quer comprar meu veículo. De falar, olha, passou por todas as revisões, todos os produtos que eu comprei, que eu fiz o serviço aqui, tem a data de garantia, tem o período de revisão. E o Querido Carro, ele avisa o cliente quando está no período da revisão, né? E aí ele manda um e-mail para o cliente falando, olha, sua revisão tá chegando próximo da sua revisão, agende, enfim. E o cliente consegue acompanhar isso. Como que funciona? Tudo que você vendeu aqui sobe para o Querido Carro em até 24 horas. Sempre que você fizer a identificação correta aqui, tá? Então, por exemplo, eu identifiquei o consumidor, não vai subir nada para o consumidor. Mas nesse caso aqui que eu identifiquei o meu cliente corretamente, né? Identifiquei o meu veículo, ele vai subir as informações certinhas. Como que o cliente faz essa consulta no Querido Carro? Ele acessa o site, e você consegue acessar também, ó, tem um link aqui na página principal. O site é esse aqui, ó, queridocarro.com. E aí vai pedir para ele a placa e a senha, né? A placa, ele vai utilizar a placa do veículo dele mesmo, que padrão, né, que é aquele que você fez a venda. E a senha é o registro dele no seu cadastro. Então, ó, vou pôr aqui uma placa de teste e a senha. E vou acessar. Então, a senha é você que passa para o seu cliente, com base no que ele está cadastrado aqui, ó. Então, por exemplo, esse cliente que eu fiz a venda para ele, é esse aqui, ó, Workgroup. O código dele é 5630. Então, é essa senha que ele vai usar para acessar o cadastro dele lá no Querido Carro, tá? E aí, você passa isso para o seu cliente também. Aqui dentro do Querido Carro, quando ele faz a consulta, ele está processando aqui a informação ainda, você consegue acompanhar, filtrar por ano e por mês, né? Você consegue fazer esse filtro aqui, ou ele vai trazer os últimos. Você consegue ver por todos os locais que esse veículo passou que tinha o sistema Workmotor. E aí, o que foi feito? Então, por exemplo, aqui ó, na Targason, né, para esse veículo que eu pesquisei, no dia 19/8/2015, foi feito isso aqui, ó, a descrição. Era motor, né, a quantidade, aí fez a cambagem também, aí tinha a quilometragem de garantia, né, e até quando estava valendo a garantia. E a revisão. Então, aqui, por exemplo, ó, a revisão dessa cambagem, ela estava prevista para o dia 5/5/2016. Nessa data, o sistema lá, através do diário, te avisa que tem cliente para fazer revisão, né, então você pode entrar em contato com ele. O próprio Querido Carro já manda um aviso para ele, né, de que a revisão daquele produto que ele comprou ou daquele serviço que ele fez está vencendo. E aí ele precisa voltar com quem fez o serviço para ele, né? Então, tanto o sistema quanto você conseguem alertar o cliente de que ele tem uma revisão, né? E é claro que isso é lucro para você. O cliente vai voltar, vai fazer a revisão, pode ser que ele faça outros serviços, né? E aí você mantém um relacionamento com o seu cliente, aí você fideliza ele, né? Com certeza ele vai sentir essa diferença, ele vai voltar para fazer o serviço com você com toda certeza. Então, o Querido Carro, ele vai te dar esse histórico, tá? O meu aqui de 2015, ele traz só essas opções, mas se eu mudar aqui o período, né? Por exemplo, por todos de 2015, ele vai trazer tudo que foi feito. E aí, de 2016 e assim por diante, tá? Então, você consegue ter essa visualização aqui, ó. De 2016 ele não puxou nada, mas de 2015 ele tem. Tá bom? Então, você consegue acompanhar aqui. Se ele tivesse passado por outro estabelecimento, teria aqui o outro, né? E o que foi feito, a data que foi feita e qual era a previsão de garantia, tá bom? Então, o Querido Carro te auxilia muito nisso. Divulga isso para o seu cliente como diferencial, né? Às vezes ele vai falar assim, nossa, mas eu tenho que passar todos os meus dados aí para você me fazer a venda. Vende isso para ele também, né? Que o Querido Carro é um diferencial, que ele vai ter um histórico de tudo que foi feito no veículo dele. Então, é legal ele te passar as informações. Você vai fazer a venda também corretamente com todas as informações preenchidas, tá? Para que esse cliente receba essa informação, tá bom? Para que as informações subam também. Normalmente, depois que você fez esse processo de venda aqui no sistema, ele demora até 24 horas para subir no Querido Carro. Mas você tem a opção também de vir aqui, ó, em utilitários, Querido Carro, colocar a data que você quer, né? Por exemplo, a de hoje,
Se for de um cliente específico, você também pode selecionar ele, você deixa em branco que ele vai mandar para todos e confirma. Então, ó, processo finalizado, dados adicionados à fila de envio. Então, ele já envia para você automaticamente aí para o querido carro, tá? Mas normalmente em até 24 horas o cliente recebe um e-mail lá de que ele fez um serviço com você, né? Para que ele acesse lá e veja o histórico dele e também receba a pesquisa de satisfação, né? Você tem essa possibilidade também. O querido carro envia essa pesquisa de satisfação para o cliente, para você ter uma noção aí se ele gostou do serviço, se ele gostou do atendimento, né? E esse retorno é feito por e-mail para você. Então, compensa você ter o cadastro do cliente completo e compensa na hora da venda você fazer a identificação correta, relacionando aqui também, ó, como a gente fez nessa venda aqui, relacionando a placa correta do cliente, tá? Para que as informações subam para o querido carro, tá bom? O cliente voltou, porque ele falou assim, olha, eu comprei esse produto aí, ele não deu certo, ele não serviu, tava aí que servia pro meu carro e não serviu. Aí o que você vai fazer então? Você vai fazer a devolução. Como que eu faço a devolução? Eu vou vir aqui, ó, estoque, devolução, gero um novo código para gerar uma nova, coloco quem é a pessoa que está fazendo, né, a devolução. E coloco aqui o número da venda. Se eu sei, eu digito. Se eu não sei, é só pesquisar, né? Aqui, como é recente, a minha última, ela tá aqui, mas você pode pesquisar por data de emissão, pelo funcionário que fez, pelo próprio cliente, aqui que você vai fazendo essa identificação que você precisa, né, para pesquisar. Então, eu vou selecionar essa aqui, que foi a última que eu fiz. Teclei Tab, identificação. Você vai pôr se você tem algum código interno, né? Histórico, vou pôr aqui, ó, devolução por defeito. Então, a peça apresentou defeito, né? Tipo de movimentação, você vai pôr se é acerto de estoque ou se é, no caso, devolução. Então, aqui a minha devolução, eu vou clicar aqui, ó, adicionar itens venda. Quando eu faço isso, ele já puxa tudo que tinha de produto naquela venda. Então, nesse caso, foi só o amortecedor. Então, eu vou vir aqui na frente, ó, quantidade de devolver. Ele comprou 2. Quanto que ele tá devolvendo? Eu vou colocar aqui um só, né? O outro estava normal, vou dar um confirmar. Itens adicionados à devolução. Ok. Aí aqui ele me faz uma pergunta, né? Clique, como que eu vou devolver isso para o cliente? Então, qual é a situação dele? Ele já pagou, o título está em aberto, qual que é a situação? Então, o crédito você vai utilizar quando você vai gerar um crédito para o cliente naquele valor que ele está devolvendo, né? Então, supondo que o cliente pagou a conta, e ele fala assim, deixa o dinheiro aí com você, né? E quando eu precisar ou quando chegar a peça, eu pego novamente. Aí você faz uma nova venda daquela forma que eu expliquei, utilizando o crédito para cliente como forma de pagamento. Então, nesse caso, você clica em crédito, que ele vai gerar o crédito para o cliente, tá? Não, o cliente fala assim, eu quero o dinheiro de volta porque eu vou em outro lugar comprar. Aí você utiliza troco, né? Então, você vai dar uma saída no seu caixa, naquele valor, como se fosse o troco daquela devolução, tá bom? E o baixa automática já é a questão de quando você tem uma pessoa que vai fazer essa devolução, né? Então, que está recebendo a peça, e outra pessoa que vai dar baixa no título dele. Então, isso é para aquela situação, assim como tem o botão caixa, para quem tem uma pessoa específica para o caixa, o baixa automática também. Então, são aqueles casos em que o cliente, em que você disponibiliza uma pessoa só para cuidar da parte financeira, tá? Então, o que o baixa automática vai fazer? Ele vai baixar todos aqueles títulos envolvidos. Então, por exemplo, o cliente comprou com você parcelado, então ele gerou 2 títulos e os 2 estão pendentes. Só que ele te devolve tudo. Então, ele não vai ficar te devendo nada. Aí, você utiliza o baixa automática, que ele vai fazer a devolução e vai dar baixa no título, tá bom? Então, esse aí, para o caso da pessoa que faz a baixa já automática nos títulos. Eu vou gerar aqui como crédito. Ele vai dar que a devolução foi efetuada com sucesso. Vou dar um OK. Posso visualizar aqui na tela, então, como que ficou o recibinho dele de devolução, né? Caso você queira imprimir e entregar para ele, você pode também. E quando eu consulto o cadastro do cliente, ó, eu utilizei lá o cliente 1. Quando eu venho aqui em cliente 1, eu vou aqui no créditos, ó, e eu vou conseguir constar que aqui na data de hoje eu tenho uma entrada de crédito para esse cliente, tá? Então, vai ficar aqui disponível para quando ele quiser usar. E aí é só você fechar a venda utilizando esse crédito dele, tá bom? Bom,
do processo todo de venda, é esse que a gente pode fazer, né? Então, mostrei para vocês como que a gente faz a venda, tanto a venda completa, através de orçamento, quanto a venda rápida, né? Que é aquela venda de balcão através do PDV. E, no caso, a devolução serve para as duas situações. Tanto se eu fiz por orçamento a venda, quanto pelo PDV, se o cliente veio, voltou porque estava com problema na peça, ou porque comprou peça errada, a devolução ela vai ser feita sempre dessa forma, tá? Através de estoque, devolução, você faz a devolução do produto corretamente, ok? Agora, o que eu vou mostrar para vocês são alguns relatórios que você consegue acompanhar na sua parte de vendas, tá? Então, a gente vem aqui em vendas, relatórios, né? Vendas. Aí, o primeiro relatório que a gente tem sobre vendas é o faturamento por período. Então, se você quer ver efetivamente quanto que você está ganhando, quanto que você está faturando nas suas vendas, é esse relatório que você tira, tá? Então, você tem a opção aqui de ver o sintético analítico. O analítico, ele é aquela forma mais completa, né, de informações. O sintético, ele traz as informações mais resumidas. Aí, você consegue ver por itens ou por títulos gerados, né? Vou pôr, por exemplo, por títulos. A data inicial, a data final, é legal que você acompanhe um período mesmo, né? Aí, dependendo do que você põe aqui, ó, ele habilita somente o OS, tá vendo? Se eu deixo por itens, eu consigo ver as vendas que estão fechadas, as que estão abertas ou todas. E se eu deixo por título, ele já puxa automaticamente fechado, né? Porque se eu já gerei título, a minha venda está fechada. Por data de emissão da OS ou por data de fechamento. Então, por quando eu comecei a fazer ou por quando eu fechei. É legal você puxar sempre por fechamento também, tá? E aí você tem a opção de resumo das vendas, né, para ver o detalhe da venda, e pode filtrar por tipo de documento ou por tipo de OS venda, tá? Vou dar um confirmar aqui e ver em tela. Então, ele vai trazer aqui o quanto que eu faturei, ele traz os dados da venda, ó, a data da venda, de acordo com o período que eu estipulei, o nome do cliente, o número da venda, se eu emitir nota fiscal, vai ter o número da nota, o título que foi gerado lá em contas a receber, o vencimento desse título, a data em que foi baixado esse título, o tipo de documento, né, que ele traz por padrão lá o boleto, porque eu não mudei, a venda, né, e aqui os valores. Então, no fechamento de hoje, por exemplo, eu tenho total de títulos fechados, né, eu tenho aqui R$ 1.045. Esse é meu faturamento em cima das minhas vendas de hoje, ok? Então, você consegue ver o seu faturamento por período aqui. Outro relatório que você vai utilizar, está aqui dentro de vendas, você consegue ver o quanto de orçamento e o quanto de vendas você fez por período. Então, esse aqui, ó, orçamento / vendas por período. E você vai selecionar se você quer ver as vendas ou se você quer ver os orçamentos, né? Você pode pôr aqui por razão social o nome fantasia. Coloca a data, impressão analítica completa, sintética mais simples. Você pode identificar aqui alguns filtros, né? Você pode puxar de um cliente específico. Então, eu quero saber o quanto que eu vendi para o cliente X. Você pode pôr ele aqui. O quanto que eu fiz de orçamento para o cliente X. Você pode definir também, tá? E é só mudar o filtro aqui, ó. Ou você pode identificar por funcionário também, né? Eu quero saber quanto de vendas um funcionário fez. Quanto de orçamento um funcionário fez. Consegue verificar? Aí você pode filtrar aqui por tipo de vendas. Então, eu vou deixar vendas, ó, na data de hoje e não vou selecionar mais nenhum filtro. Vou dar um confirmar. Ele vai trazer aqui o detalhe da venda. Tá vendo? Ó, quem foi o cliente, qual foi o produto, a quantidade, o tipo de abordagem, né, que foi utilizado. E aqui eu tenho, ó, o valor o custo do produto, se tinha valor de frete envolvido, né? E aí, o total da venda, tá? Então, você consegue fazer esse acompanhamento aí também. Outro relatório que a gente utiliza está aqui, relatórios, vendas /OS, ranking de vendas ABC. Então, o que esse relatório vai te mostrar? Ele vai te mostrar os seus melhores clientes e os seus melhores produtos, né? Melhor assim, aquela questão de quantidade, quanto mais você vende, ou de lucratividade, né? Às vezes a quantidade é pouca, mas o lucro que ele te dá é alto. Então, você consegue ter essa visão nesse relatório. Então, como que a gente faz esse relatório? Vou deixar aqui por data de emissão, né, que eu quero ver as minhas vendas ou clientes por data de emissão. O período que eu quero consultar, eu vou pôr hoje, que eu quero ver no período de hoje, mas você pode e deve fazer esse acompanhamento mensal para você ter ideia de quem são os seus melhores clientes e os seus melhores produtos, né, que você mais vende. Vou deixar aqui que eu quero ver por cliente e ordenar por valor de venda, né? Então, eu quero saber o cliente que mais gastou comigo, que mais comprou. Aí, você pode colocar para puxar o código e tipo da venda, eu vou deixar aqui em branco.
e vou dar um OK. Esse cálculo que ele vai fazer está de acordo com esse percentual informado aqui embaixo, tá vendo? Então, o percentual A, o cliente que está no A, é aquele cliente que representa 70% das suas vendas. E assim, o B, 20% e o C, 10%. Se você muda para produto, é a mesma situação. Então, qual produto que representa 70% das suas vendas, 20% das suas vendas e 10% das suas vendas? Então, você consegue ter a visão dos dois lados, tanto de cliente quanto produto. Vou ver por cliente primeiro, ó. Vou dar um confirmar e ver na tela. Aqui, então, no relatório de ranking ABC, a gente consegue identificar qual foi o meu cliente top. Então, nesse caso, no dia de hoje, eu tenho o Daniel aqui, que comprou essa quantidade nesse valor. E aí, em segundo lugar, né, na categoria B, ficaram o Givaldo e o Agnaldo, e na categoria C eu não tive ninguém. Tá? Mas só reforçando que eu tirei só na data de hoje. Para você ter um controle, o ideal é que você faça mensalmente essa análise, né? Para identificar durante o mês todo quem foi o seu melhor cliente. E na questão do produto, só mudando aqui, ó, relatório por produtos, eu consigo ver também, ó. Então, só mudei tipo produto e agora ele já me trouxe. Então, o meu produto A ficou o amortecedor do código ABC12 e no segundo lugar ficou o pneu e a pastilha de freio. Aí aqui você tem a quantidade vendida e o valor da venda também, tá? Então é um relatório muito bacana que você pode utilizar aí mensalmente para acompanhar os seus clientes e seus produtos tops, tá bom? Espero que tenham gostado, deixem aquele joinha, se inscrevam no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!